Olá, sou Michele Almeida, consultora de negócios e apresentadora do 8M Talk, um programa de conversas reais com quem vive a vida e a gestão na prática. Hoje é o nosso 5º episódio da trilha Dona de Si, com o tema Mulheres na Política. Aqui, ouvimos mulheres que transformam sua trajetória em legado, que tomam para si o protagonismo e constroem, todos os dias, novas possibilidades de existir, de liderar e decidir. E no episódio de hoje, vamos refletir sobre o papel da mulher nos espaços de poder e decisão. Afinal, quais barreiras ainda existem para que mulheres possam exercer seus direitos políticos com equidade e protagonismo? Prepare-se para uma conversa potente que atravessa a história pessoal e política de uma mulher que segue transformando suas lutas em legado. E antes de eu falar da nossa convidada extraordinária de hoje, já faz a sua inscrição no canal da 8M Consultoria no YouTube, ativa o sininho e compartilha este episódio, que essa trilha é daquelas de maratonar. E hoje estamos aqui com uma convidada extraordinária. Ela que também é coautora comigo no livro Dona de Si, Dona da Sua Carreira e Dona do Seu Negócio. Nossa deputada estadual, Ana Paula Siqueira. Ei, Ana! Ei, Michele, que alegria estar aqui com você, nesse momento, nesse canal importante de entretenimento, de falar sobre a vida de todas nós, né? Cada uma tem um pouquinho de vida para contar aqui. E, gente, ó, esse livro aqui foi o nosso elo de ligação, né? O Dona de Si, Dona da Sua Carreira, Dona do Seu Negócio, nos possibilitou se encontrar. Eu conheci Michele pela escrita dela, antes de conhecê-la pessoalmente. E a gente viu, né, Michele, como que as experiências de vida, cada uma de nós, na sua perspectiva, no seu lugar de atuação, o como que a gente pode transformar outras tantas vidas que a gente nem calcula, porque o livro já foi lançado até fora do país. Pois é. Né? Estávamos lá na Bienal. Em Lisboa, Barcelona. E a gente sabe que essas histórias aqui estão sendo contadas, lidas e certamente impactando outras vidas, estimulando outras mulheres. Eu estou muito feliz de ter podido participar e com isso também ter, gente, aquela afirmativa máxima, né? Como que cultura e literatura é importante para construir novas perspectivas. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Gente, falar só um pouquinho da Ana. A Ana é deputada estadual, está no seu 2º mandato por Minas Gerais. Ela preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, é assistente social, educadora e mãe de 3 crianças, esposa. Pensa o equilíbrio dessa mulher no dia a dia. É dona de si mesmo. Ana Paula nasceu e cresceu, né, na periferia de Belo Horizonte. É mulher negra e faz parte da primeira legislatura da Assembleia Mineira a eleger mulheres negras. Hoje atua com foco em ampliar a voz das mulheres, especialmente das que historicamente foram silenciadas. E tem uma frase da Ana que ela fala assim: honrar quem nos antecedeu e abrir caminhos para quem virá, né, Ana? Isso. E essa frase, vamos começar por ela. Por que, assim, honrar quem nos antecedeu e valorizar quem nos virá? Fala aí um pouquinho pra gente. Michele, para que cada uma de nós, né, tanto eu na perspectiva da política, você no empreendedorismo, né, na liderança que você exerce hoje no mundo dos negócios, para que nós estivéssemos aqui, muitas nos antecederam. E elas entregaram literalmente as suas vidas, né? Algumas foram sangue, outras foram suor, mas muitas foi a vida. E a gente precisa reconhecer esse esforço que foi feito por essas mulheres que nos antecederam, e a gente tem marcas, cada uma de nós, muito profundas de certas mulheres, e cuidar, fazer do nosso dia a dia uma oportunidade de pavimentar o caminho para as próximas que virão. Para que o futuro e a caminhada dessas meninas, dessas mulheres, jovens, adolescentes que estão chegando, seja uma caminhada melhor do que a nossa, mais leve, com menos injustiças, com equidade, com respeito, com tudo aquilo que nós temos direito.
E o Dona de Si, quando eu fui escrever, ele me trouxe para essa minha identidade. Tanto que o título do meu capítulo no livro é Dona de Si, o título do capítulo é Entre Raízes e Escolhas. Justamente porque eu venho com minha avó, né? Com minha mãe e hoje olhando a minha filha. Uhum. Então, assim, justamente assim, o que me trouxe até aqui, mas o que vai me mover e como eu vou mover, né, essa geração para frente e cuidando dela, né? Então, assim, muito, muito bacana. E tem outro ponto que você destaca muito, que é o cresça e apareça, né? E quando a gente estava lá na Bienal, que eu escutei a sua fala, como tem essa verdade ali, né? E admiro, né, a sua história, e o livro ele fura essas bolhas, né? E como você colocou muito bem, a oportunidade de estarmos aqui, né? E fala aí pra gente esse cresça e apareça no que ele tem transformado aí a sua vida. Michele, eu venho de uma família muito simples, né, aqui de Belo Horizonte, da periferia de Belo Horizonte, do extremo leste da nossa cidade, e passei, assim, né, por várias dificuldades. A gente não tinha, assim, uma vida amplamente confortável, tudo foi construído com muita luta, principalmente pelo meu pai, né, no modelo de família, meu pai era o patriarca, só ele trabalhava, eu sou a terceira filha de uma família de 4 filhos, então, assim, a gente sempre teve que lutar muito para que as coisas pudessem acontecer. E eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. E aí, a minha primeira patroa, a gente chamava naquela época patroa, né? Uhum. Ela, sempre que eu perguntava alguma coisa, que eu queria entender o que eu estava fazendo, que eu sempre fui muito curiosa, e eu funciono bem quando eu entendo as coisas, ela me respondia assim, cresça e apareça. Naquele sentido, assim, se eu quiser saber de alguma coisa... Quem é você, meu? Exatamente. Que tá perguntando o quê? Exato, faz aí, não fica querendo saber demais, não. E isso me marcou muito, sabe? Porque ela não me dava uma resposta objetiva, eu acabava fazendo intuitivamente ali, sempre dava tudo muito certo, mas sempre me marcou isso, assim, por que eu não posso saber? Por que me trata assim, né? E aí eu fui caminhando com isso a minha vida inteira e eu sempre fui me esbarrando nessa pergunta, cresça e apareça, o que isso significa, né? Até que eu compreendi que o cresça e apareça é o tipo seguinte, olha, você toma posse de si, né? Você se resolve, você é você mesma e você vai tomar as providências para que as coisas aconteçam. Porque se você esperar de outros, não vai acontecer. E você não vai ter a resposta, né? Não vou ter resposta e não vai acontecer. Então, o Cresça e Apareça, ele veio muito nesse sentido, sabe? E eu fui transformando também essa marca, porque isso me marca profundamente. Eu me sentia discriminada, eu me sentia diminuída no processo. E isso me marca da seguinte forma. Para mim, o Cresça e Apareça é cresça e apareça e transforme seu protagonismo. E assuma sua posição e construa um futuro melhor, sabe? Então, são marcas, né, de uma vida onde a gente sabe que a sociedade, muitas vezes, pelo nosso físico, pela nossa cor, pelo nosso cabelo, tudo isso são marcas muito... A história do nosso país, da colonização, tudo isso que nos antecede. Isso. Né, Ana? Então, o Cresça e Apareça hoje pra mim é libertação. Cresci e apareci. Quem quiser que lute. Você sabe que no ano de... A gente estava indo no finalzinho da pandemia. Devia ser ali 21, né? Um dia eu fui na Praça da Assembleia levar minhas crianças pra brincar. 3 meninos. 3 meninos. Eu com meu marido e os 3 meninos. E eu cheguei na Praça da Assembleia, eu já estava no meu primeiro mandato como deputada estadual. Quando eu olhei pro brinquedo, quem que eu encontro? Ela. A minha patroa. Sério, Ana? Ai, logo o que apareceu na minha cabeça? Cresça e apareça. Menina, aí eu pus os meninos pra brincar e tudo, e fui chegando devagarinho, aí cheguei, conversei, ela me contou das histórias da vida dela, apresentei minha família e tal. E aí depois eu falei pra ela e falei, olha, crescer... Eu não cresci não, porque eu tenho 1,51 m de altura. Mas aparecer é todos os dias defendendo o povo de Minas ali na tribuna, sabe? Aí ela ficou assim, ela não tem essa conexão que eu tenho com a marca que ela me deixou. Mas eu tive a oportunidade de falar pra ela que eu cresci, apareci e tô transformando vidas. E esse legado, né? Interessante, eu vou contar algo que aconteceu comigo.
eu sou muito curiosa e sou aquelas pessoas assim que também, para me convencer, precisa me explicar e dizer o porquê. Uma vez que eu entendi, ok, mas até eu, né, eu preciso entender o porquê. E no meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar não com 14, mas com 21 anos, e já foi numa empresa, numa multinacional. Essa empresa estava chegando no interior da Bahia, em Feira de Santana, e foi ali meu primeiro emprego. E muito curiosa, e na avaliação de desempenho, o meu gestor chegou e fez assim: você mete muito bedelho seu onde você não é chamada. Ana Paula, até hoje, assim, chamava Face to Face, o nome o programa de avaliação, era cara a cara. Isso porque eu questionei a ele por que determinada equipe trabalhava domingo e outra não trabalhava, porque a gente trabalhava no shopping. E você sabe que o domingo, a vida de shopping não é fácil. Uhum. E eu, levantando bandeira dos outros, 21 anos, fui lá, fiz, por que essa equipe tal trabalha, essa não trabalha, tá todo mundo aqui, e questionei. E na minha avaliação, o homem não pontuou isso e usou essa frase: você mete muito bedelho seu onde você não é chamado. Eu fiz, tá bom, continuei metendo meu bedelho, continuei curiosa, e saí de lá depois de 17 anos como executiva da organização. Então, assim, de fato, tem algumas coisas que marcam a gente, né? Mas que nos impulsionam. Sim. Né? Então, assim, é aquela coisa, fazer do limão a limonada. E depois de, acho que 8, 10 anos, em outro estado, pela essa mesma empresa, esse gestor estava do meu lado como um par meu. Eu já era gerente de uma unidade e ele também gerente. Então, assim, e naquele momento eu fiz, tá zerado. A partir de agora. E hoje somos amigos. É uma relação boa, assim. Mas, de fato, tem pessoas que passam ali e fazem algumas coisinhas que nos impulsionam, né? Mas sabe, Michele, pegando um gancho aí, olha pra você ver, né? Como que foi importante você ter essa atitude de meter o bedelho. Porque talvez se você não tivesse tido essa iniciativa, né? E isso que o incomodou de uma certa forma, talvez você não tivesse aqui, você não tivesse chegado nessa posição. Da mesma forma como, né, pra mim, assim, eu fiquei inquietada com aquilo, eu falei, não, mas agora que esse negócio vai ser, ela não vai me colocar no lugar que ela quer, o lugar que eu quero, que eu vou estar. E a gente vai se autodesafiando também e rompendo esses limites que a própria sociedade margeia pra gente, né? Verdade. Então, para os nossos ouvintes aí que estão, né, acompanhando o programa, é sobre isso também. Protagonismo feminino é um pouco sobre isso. E em alguns momentos eu sempre me pergunto, se fosse um homem fazendo essa pergunta, será que ele ia ser chamado de metedor, de bedelho em alguma coisa? Tu já viu, gente? Né? Ah, que ódio que eu fiquei daqui, mas já passou, já tudo resolvido, foi ótimo. E outras questões vêm, mas é porque realmente, às vezes, assim, é esse lugar. Querem colocar você em determinado lugar. E que bom, né, Ana, que a gente hoje tem evoluído para o acesso, né, para ter mais voz e, de uma certa forma, conquistar e ir quebrando essas barreiras, né? E você, enquanto deputada estadual, segundo mandato aí, me conta como que foi que você chegou? São aí quantos anos que foi o seu primeiro? Foi no ano de 2018 foi a eleição. 2018 foi o seu primeiro. E você traz a questão da maternidade, da licença maternidade, que quando você se viu, você disse, não tem isso? Como que é? Me conta pra gente que em 2018 a gente não tinha o direito da licença maternidade no legislativo. Exato. Michele, isso foi algo que mexeu, assim, profundamente comigo. Eu cheguei, né, a eleição foi em 2018, tomei posse em fevereiro de 2019, e mais ou menos em abril eu descobri a gestação do Manuel, que é meu terceiro filho, e fui tocando trabalho, organizando ali, e num determinado momento eu falei, nossa, vamos ver aqui como é que funciona a licença maternidade para parlamentar. Porque quando o João nasceu, em 2015, eu era assessora
parlamentar na Assembleia. Certo. E eu tive a licença maternidade como assessora parlamentar. Ok. Tudo bem. Menina, quando eu procuro o departamento pessoal e o departamento pessoal vira para mim e fala assim, licença maternidade para deputada? Não, não tem. Eu peguei o regimento interno da casa, que é, né, eu não sou o agente político, como é a minha função, nós não somos regidos pela CLT, nós não somos regidos pelas leis do trabalho, nós somos agentes políticos eleitos, então quem nos rege é a Constituição e o regimento interno da casa. Uhum. Então, quando eu fui procurar no regimento interno da casa, minha assessora legislativa falou, não tem. Não tem. Eu falei, não é possível, gente, como que não tem? Como que a casa que cuida da lei, que guarda as leis, não tem previsão de licença maternidade para as deputadas? E aquilo veio para mim, assim, como uma marca muito forte do como a estrutura institucional da política não está preparada para nos receber mulheres. E eu comecei, naquele momento, primeiro eu fiquei muito balançada, eu fiquei assim, fui embora muito triste, eu falei, não é possível. Marquei reunião com o presidente, marquei reunião com a área jurídica e tive que fazer uma série de conversas para primeiro entender isso e depois buscar uma alternativa para mim e posteriormente trabalhar para pavimentar o caminho para aquelas que virão. Para facilitar a vida. Começo da nossa bate-papo. Conversa aí. E aí, de fato, não existia essa previsão. Embora a Assembleia já, em um momento passado, há mais de 25 anos atrás, já tenha tido a presença de uma parlamentar que foi gestante. Naquela ocasião, ela usou o recurso da licença saúde que eu me recusei a utilizar. Como se fosse doença, é isso? É. Eu me recusei. Porque eu falava, olha, eu não vou estar acamada, eu não vou estar impossibilitada de fazer nada, eu não vou estar com nenhum problema de saúde. Eu vou estar nutrindo uma nova vida que está chegando e vou cuidar de me resguardar, porque a maternidade é um processo que desgasta o corpo feminino. Então eu me recuso a tirar a licença maternidade. E aí começou toda uma luta, um trabalho, uma discussão interna na casa, né, um bate-papo com os meus pares para que a gente mudasse a Constituição do Estado para garantir que as próximas deputadas que viessem a estar gestantes pudessem lançar mão desse recurso. A minha licença, ela foi um processo que a gente acabou articulando à luz da Constituição Federal, né? Tivemos todo um trabalho técnico-jurídico ali para conseguir, mas as minhas colegas parlamentares que tiveram um bebê no ano passado e esse ano, elas já não tiveram que conversar com ninguém, porque eu tive que enfrentar uma realidade muito difícil. Bom, o que isso traduz? A política não foi um espaço pensado para nós mulheres. A política ainda precisa de muitas adaptações para que nós estejamos nesse espaço, para que nós consigamos, inclusive, permanecer nesse espaço, porque ainda é um espaço muito excludente. Sabe, ainda é um espaço que nos olha com muita diferença. E você, com toda essa voz, com essa toda a atuação e essa sua liderança, né, e esse seu inconformismo, e no dia a dia você tem essa dificuldade muito forte ainda, Ana, assim, da sua voz, é excludente, ainda tem muito isso mesmo? A gente ainda briga muito para termos os mesmos acessos, né? Acesso de fala, acesso de oportunidades dentro do espaço da política institucional. Nós temos uma representatividade ainda pequena, feminina, embora nós sejamos 52% da população. No parlamento a gente chega em torno de 20%. Né? Na Assembleia de Minas hoje nós temos 77 deputados, né, de uma forma geral, 15 são mulheres. 15 mulheres. A gente ainda tem uma maioria muito grande masculina. E o que eu sinto, e isso a gente conversa muito entre as deputadas, é que a gente tem que trabalhar 2, 3 vezes mais do que os nossos colegas, homens deputados, para sermos respeitadas, para sermos ouvidas, para ocuparmos os espaços efetivos ali de discussão. De equidade mesmo. De equidade. E tem uma situação que nos marcou muito no começo da legislatura de 2019, que foi o seguinte, a gente ia ter uma votação de plenário.
Certo. Eram vários Adoro, projetos. Adoro. Conta. Eram muitos projetos. Conta os bastidores. E para quem não acompanha tanto, não sabe, a pauta sai sempre no dia anterior. Então, sai sempre na noite anterior pro plenário que acontece no outro dia. Falar em pauta, vocês não têm noção o que foi pra estar com essa mulher aqui, não. Hein, Pedro? Pedro tá ali, o assessor dela, a Érica também, já agradecer aí. E assim, de fato, o tempo é precioso. Então, assim, quero já falar mais uma vez, muito obrigada, que eu sei que a agenda não é fácil. E assim, vamos confirmar na quinta, vamos. Mas a pauta sai na quarta. E aí, se tiver votação, a gente não vai conseguir. E eu fiz, valeu-me, minha Nossa Senhora. Ó, bora deixar que tá tudo certo. Vai. Ela sempre abre os nossos caminhos. Então a pauta sai um dia antes. Aí a pauta sai um dia antes. E naquele dia, naquela ocasião, era uma pauta muito extensa. E era assim, o começo da legislatura. Então, também a maioria de nós aprendendo um pouco a lidar, né, com essa formalidade do legislativo. Pois bem, saiu a pauta e tinham lá 2 projetos que tinha uma colega nossa deputada que estava divergindo. Ela queria votar contra, mas a maioria era a favor e nós estávamos nos reunindo. Nos reunimos, eu lembro ali bem na mesa do plenário, éramos 6 deputadas que estávamos conversando com ela para poder mostrar os prós, os contras e tentar convencê-la ali numa votação conjunta, porque aquilo era importante para a educação de Minas Gerais. A pauta era a educação. Legal. No dia anterior, nós tínhamos participado de uma audiência pública e ela não pôde comparecer à audiência. Então a gente estava inclusive relatando para ela, explicando todos os pontos, os olhares sobre a mesma questão. E aí, era assim, né? Tem as mesas no plenário, nós estávamos juntas, assim, numa sessão de mesas, e os deputados, cada um espalhado ali no fundo, na frente e tal. Eis que chega um senhor deputado e fala assim: olha aqui, gente, como é que são as mulheres na política? Elas estão aqui fofocando. Gente, não acredito. Esse termo, Ana Paula? Este termo. E nós éramos 6 deputadas que estávamos dedicadas à análise dos projetos que seriam votados. E ele vai e fala isso, assim, sabe? Comentando com os colegas. E dá mais uns passos e sai rindo. Olha aqui a presença das mulheres. Olha como que a estrutura é machista e é desrespeitosa. Só, Michele, que no fundo do plenário e lá na frente do plenário, os nossos colegas deputados estavam todos repercutindo o futebol da noite anterior, conversando sobre o caso de um, caso de outro. Então, assim, quem estava fofocando? A nós, mulheres que estávamos ali dedicadas ao trabalho, foi atribuído esse termo pejorativo. E eles que não estavam ali comprometidos na mesma, né, no mesmo patamar que a gente, ficou de boa. Então, olha como que a política... como que essa estrutura machista, ela permeia o nosso espaço e ela faz a gente ter que trabalhar mais, se posicionar mais, né, para brigar, para ter acesso àquele microfone. Então, eu tô te dando um exemplo muito prático, isso aconteceu no ano de 2019. Deixa eu te falar, hoje eu tava pela manhã no Empreendedorismo com Valores, da associação da DCE. Ai, que ótimo, o Sérgio estava lá. Tava. E aí, a Ivana Serpra, ela é diretora da FIENG, e ela trouxe que em 2001, ela tem uma empresa de reciclagem. E a empresa dela de reciclagem estava fazendo a reciclagem do plástico da Fiat. E ela montou um canteiro dentro da Fiat para fazer esse processo, né, de reciclagem. E ela disse que não tinha banheiro feminino na Fiat em 2001. Aí eu fiz 2001, minha filha tem 23. Eu fiz, não, foi outro dia. Pensa. Como no Senado, né? O banheiro feminino do Senado, do plenário do Senado, ele foi instalado recentemente. As senadoras, se elas precisassem usar o banheiro ali para, né, suas necessidades fisiológicas, elas tinham que sair da área do plenário, atravessar todo um corredor para chegar no próximo banheiro feminino. E a cena ali da votação, ela é uma coisa muito rápida. Às vezes um projeto, você fica ali horas, às vezes até dias discutindo. Pra chegar. E a votação é o seguinte, em votação, se você tá ali na fila do banheiro... Não, já era, né? Você vai ter feito tudo e não vai votar. Quanto os homens, não. Os homens tinham banheiro dentro do plenário. Então, foi muito recentemente também que se colocou o banheiro feminino dentro do Senado. Olha, e não é que não tinha senadora não, tá? Porque já existiam senadoras lá.
Ana, e aí eu trago muito essa questão que não é vitimismo, que não é por ideologias, né? Assim, mas é estrutural, é fato, né? Então, assim, é necessário que isso venha e que essa pauta venha para que a gente dê luz para isso, né? Então, são pontos, assim, importantes que faz com que a gente evolua enquanto sociedade, né, enquanto indivíduo, né, culturalmente, né, e que a gente consiga de fato transformar e deixar um legado melhor para a sociedade, no sentido de que assim a partir do acesso e de que todo mundo tem direito àquilo, aí sim vem a meritocracia, né? Mas a gente tem que partir do mesmo lugar, né? E assim, Michele, a política é um espaço muito nobre, né? É um espaço que vai tecer um olhar sobre a necessidade da nossa população, sobre as ferramentas que são as políticas públicas que nós vamos trabalhar para garantir o direito da população, buscar a equidade, né? E trazer dignidade para a população. Agora, é preciso que nesse espaço nós tenhamos uma representatividade do que é efetivamente a nossa sociedade. Não está certo, gente, você ter 52% de mulheres e ter menos de 20% nos parlamentos, né? Isso vale para as pessoas negras, isso vale para a comunidade LGBT, isso vale para os diversos perfis, né? A gente avançou agora no Brasil, tendo deputadas federais indígenas que traz esse olhar também dos povos originários, que é extremamente importante. E não existe sequer uma política pública, né? Eu não estou falando de nada ideológico, não estou falando de política pública, instrumento para garantir a dignidade da população. Não existe uma sequer que não perpasse o nosso corpo, que não perpasse as nossas vivências, né, das mulheres. Se a gente pensar na área da economia, nós temos mulheres lá que são afetadas pela política de economia, de desenvolvimento rural, né, de infraestrutura, de saneamento básico, de direitos sociais. Tudo perpassa a vida das mulheres. Como que nós não estaremos ali para discutir, para apontar as nossas necessidades, né? Pensa que só agora, nesse momento, no estado de Minas Gerais, é que nós estamos discutindo, por exemplo, uma pauta importantíssima para nós mulheres, que é a questão do climatério e menopausa. Sabe? Que é completamente deixa a gente vulnerável, deixa a gente sensível, né? Assim, as mulheres, né, elas mexe com tudo. Perdem oportunidades de emprego, elas começam a ter dificuldades nos relacionamentos, inclusive próprios familiares, elas não se entendem porque o sistema, de uma forma geral, de saúde, tanto o SUS quanto o privado também, ainda não trabalha essa temática. Esse é um assunto tido, assunto tabu, mas isso tem a ver com a vida nossa. E olha, à medida em que nós vivemos mais, isso tem a ver com a política de envelhecimento. Talvez a minha bisavó... Não precisasse, não ia passou, chegar nisso. Ela não tinha essa expectativa. 50 anos, 60 hoje, Mas hoje 80. Vivem mais tempo no climatério, na menopausa do que, né, do que na vida comum. Então, gente, é esse tipo de aspecto, assim, que eu quero compartilhar com vocês. É muito importante. Sabe, agora eu vou dizer pra vocês, mulher que existe hoje e começou a existir agora? Não, esse assunto é um assunto que impacta a nossa vida desde todo sempre, né? No livro, né, Liderar com Novo Tom, Mulheres que Transformam, eu me inspirei em Maria. E assim, quando você olha a história de Jesus, Maria, ela não tinha um protagonismo, né? Mas na maioria das cenas, em todos os momentos, era ela quem dizia assim, vai lá, confia em ti, resolve, né? A gente tem ali na Buda, né, de Canaã, quando ela percebe que vai faltar, e ela... Então, assim, somos, de fato, protagonistas, mas sem uma voz colocada em determinado lugar, e muitas vezes no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala desse instinto e que somos julgadas por ser loucas, por serem
gostar de fofoca, de falar demais e querer minimizar esse lugar nosso, ao invés de dizer assim, não, isso aqui é de fato necessário se falar, precisa ser resolvido. E não porque é lunática ou porque tá com problema. Então, são de fato assuntos que você está trazendo e que bom que agora a gente está discutindo em Minas Gerais e que a gente tem essa voz e tem condições de trazer essa pauta de uma forma mais clara, né, Ana? Sim. Porque é através de um podcast como esse, é da rádio que você estava na estante, é de um livro que a gente escreve, né? E com isso a gente vai ganhando mais força e tendo aí mais a oportunidade de fazer com que a mulher, de fato, não é que ela garanta o lugar dela, né? Não tem o certo ou errado, não é competir com o homem, mas que todos tenham a oportunidade e o direito, né? A igualdade ali, a partir do momento que somos indivíduos. Isso. Somos seres humanos, né? Então, assim, não porque eu sou homem ou mulher, ou porque, enfim, mas porque somos todos pertencentes a esse lugar e somos nós que fazemos com que a sociedade ela possa aí se perpetuar e de uma forma mais justa, mais ética, com mais amor também, né, assim, e a mulher tem esse papel, né, de trazer essa parte da emoção, né, no sentido do aconchego, do laço, do cuidado, do lar, da família, da empatia, da escuta. Ai, como é bom ser mulher. E assim, eu fico muito feliz, assim, quando eu olho, né, para essa história que a gente está construindo aqui na política de Minas Gerais, ocupando esse espaço, que é um espaço de representatividade muito relevante, tratando de assuntos que impactam literalmente a vida das mulheres. Eu presido a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Estou no 3º biênio consecutivo presidindo essa comissão, que para mim é uma comissão estratégica, é uma comissão transversal, porque a gente discute lá todas as políticas públicas, tudo que tem a ver com a vida das mulheres. Então, a gente discute educação, discute saúde, discute trabalho, discute segurança, a gente discute, né, todos os aspectos. Violências, infelizmente, né, nessa crescente de violência também que a gente tem. E, para mim, ela é uma comissão estratégica porque nós estamos no centro do processo. E nós não podemos nos permitir mais sermos margem. Né? Então, assim, presidir essa comissão é um dos compromissos mais altos que eu tenho na minha caminhada política, de representar nas nossas mulheres, não apenas por estar ali como uma mulher, especialmente como uma mulher negra. Mas é de pautar as nossas discussões. Ótimo. É de levar para dentro da Assembleia, de fazer todos os deputados e deputadas olharem para as nossas questões com o respeito que ela merece. De igual para igual. De igual para igual. A gente tem aprovado muitos projetos, né? A gente tem muitas leis que foram construídas. A presença de mais mulheres no parlamento. São 15, né? No mandato passado eram 10. Olha, e a gente aumentou para 15. E eu espero que no próximo a gente aumente ainda mais, né? E esse, inclusive, é um dos meus compromissos, sabe? A depender de mim, nós teremos mais mulheres na política nos próximos... Ana, e a gente tem aqui em Belo Horizonte também vereadoras mulheres muito atuantes. Sim. Né? A gente, então, tem uma turma boa vindo aí também, né? Assim, que tem dado voz e tem trazido temas também bem importantes para o debate ali, né? E aproveitando essa sua fala, porque tem essa questão da nossa cultura ser machista, né? E hoje você sente... existe uma união, existe uma competição. Você trouxe na estante que, assim, determinadas pautas, ao invés de unir, afasta. Fala pra gente como é entre vocês mulheres, porque, né, eu venho desse meio corporativo e muitas vezes a própria colega ali de trabalho tinha uma certa rejeição com a nossa
com a nossa cadeira ser ocupada por mulher, né? E como é entre vocês hoje ali no parlamento? Existe, não existe? Tá fácil? Você tá cheia de bastidor hoje, né, Michele? Mas já me convidou aqui para falar, dona Dici, tá querendo saber dos bastidores da política. Não, gente. São fundamentais, né? A gente precisa falar sobre isso. E olha, é a vida como ela é. Então, aqui a gente está tendo a oportunidade de trazer o dia a dia, né? Que a gente. E é um assunto que, infelizmente, a população ainda é muito alheia a ele. Então, a gente não se envolve, a gente tem que ter mais envolvimento, gente. Quando a gente coloca um deputado, quando a gente dá o nosso voto, a nossa importância, eles estão representando a nossa voz. Então, qual o exercício que a gente tem feito de conferir, de saber se a pessoa que a gente votou está cumprindo com o que ela se propõe, se está alinhado? Então, assim, é uma oportunidade e um convite para quem está nos assistindo e que a gente exerça de fato o nosso papel na política, porque não é só a política partidária, né? Mas a política da cidade, o que está acontecendo em nossa volta, e somos todos responsáveis. Então, às vezes coloca isso como distância. Não está distante. É nosso, nós somos o povo, e aqui a nossa deputada representa nós. Então, joga aqui pra gente. Olha só, gente, ela está querendo saber como é que é a vida nossa lá no parlamento, no conjunto das mulheres, das né? mulheres. Michele, sororidade é algo que é um exercício, né? Nós mulheres, estamos num processo de evolução, de fazer esse exercício com mais intensidade, em alguns momentos de parar e falar, não, peraí, eu não posso reproduzir esse comportamento, mas a nossa estrutura, ela ainda é uma estrutura muito marcada pelo patriarcado, pelo machismo, e essa estrutura, ela muitas vezes envolve todo o nosso conjunto nesse ambiente que faz uma luta pouco explícita de criar as intrigas entre nós, né, para que também a disputa do nosso espaço fique fragilizado. Eu te falo e te afirmo, não é contra mim ou contra você ou contra qualquer uma de nós. É porque no momento em que a gente atritar ou que a gente começar a divergir, aquela solidez de defesa do nosso espaço, ela se fragmenta. E aí, quando ela se fragmenta, facilita para quem? Para quem tá lá. Porque para cada uma de nós que entrar, gente, nesse espaço da política, em geral, é um homem que sabe. E os homens, eles são muito mais corporativos que nós. É isso. Não interessa se torce pro Galo, se torce pro Cruzeiro, se torce pro América. Na hora do vamos ver do interesse deles, essas diferenças somem. Pronto. E aí, então, era isso, assim, eu sinto muitas vezes isso, sabe, Ana? De que nós mesmos, a gente não se une e a gente não vira, assim, aquele negócio de clube de Luluzinha não existe, não. Ali é só, sabe, quando vai ver a mulher, e o homem não, ele fechou ali. Eles podem ter inúmeras diferenças, mas eles fecham, eles vão em bloco e vão pelos interesses deles. Mas aí, olha só, uma obra como essa daqui, gente, é muito importante para isso, porque nós acabamos reproduzindo esse comportamento estrutural, machista, que a sociedade nos impõe. Então, quando a gente pega uma obra como essa aqui, a gente vai lendo várias histórias de mulheres que são fantásticas na sua individualidade, no espaço que ela ocupa na sociedade, a gente começa a parar para valorizar as outras que estão ao nosso lado. Um dia eu estava conversando com uma pessoa sobre esse livro, eu falei assim, a gente podia fazer um livro da nossa família. Cada uma das mulheres da nossa família escrever um capítulo, contar pra gente um pouquinho da sua história, e nós vamos descobrir joias. Que estão invisibilizadas, porque a estrutura social brasileira invisibiliza a presença e a atuação e o protagonismo das mulheres. E quando eu tô nesse espaço da política, gente, eu tô para romper com isso. Eu participei em março desse ano de uma agenda internacional, me marcou profundamente. Ai, depois eu quero falar de um prêmio que saiu agora na França, que fala de um... Vai, pode falar. E essa experiência internacional foi no México. Eu fui convidada para representar o estado de Minas Gerais numa reunião, que era uma reunião das mulheres afrodescendentes que atuam na política. E aí nós fomos as 3 deputadas negras aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, com mais outras do Brasil, e nos reunimos lá com mais de 150 mulheres negras da América Latina e do Caribe.
E lá nós tínhamos vice-presidentas, tínhamos senadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, vereadoras, secretárias de Estado. Eu nunca estive num espaço com tanta gente igual a mim, mulher, negra, a maioria das suas histórias vindas de periferia, vinda de muita luta, e que representa, né, o seu povo nos espaços da decisão política. Que legal. Foi uma reunião assim, que me impactou muito, porque é quando a gente vê que representatividade importa e a força que nós temos. E o quanto que a gente transforma por estarmos ali, por encarar com coragem as nossas lutas, por não negar o nosso povo. Inspiração, sabe? Ana. Você já pensou para os seus filhos, para os filhos dessas pessoas, de ser capaz, né? Então, assim, é possível, estamos aqui e não tem esse lugar, né? E chegar lá de uma forma honrada, com mérito, né? Com capacidade. E, assim, não é porque eu sou mulher, é porque eu sou competente. Isso é porque nós estamos num espaço que já deveríamos ter estado há muito tempo atrás, e que essa estrutura nos limitou de estar, e que quando a gente chega, a gente sabe que a gente faz diferença. Não, é isso que eu gosto. Eu falo assim que a gente pode até, como trampolim, ter se masculinizado um pouco para chegar em determinado lugar. Mas a partir do momento que chegamos, o tom é nosso. Isso. E a entrega é diferente. E essa é uma tomada de consciência, né, Michele? É uma tomada de consciência. Vou contar um caso aqui. Conta. Adoro. Minha avó, Irene, é uma mulher que, né, me marcou muito. Eu falo, ela é culpada por eu estar aqui. Eu considerava minha avó uma mulher, assim, à frente do seu tempo, porque ela já, na vida dela, ela trabalhava fora, ela morava sozinha, ela tinha sua independência, ela gostava de carnaval, ela gostava de festa. Então, ela era uma mulher à frente do tempo dela, sabe? Isso, os homens falam isso, né? Pra frente. E aí, a minha avó, lá no meu bairro, a gente tinha muita gincana, né? Muita comunidade, muito menina na rua, então tinha muita gincana. Brincadeira de rua. O Juarez até hoje faz gincana lá no meu bairro. E aí, numa das atividades de gincana, que era na rua da minha avó, ela me inscreveu, nem me perguntou. Foi lá e me inscreveu para um concurso que ia ter, que era para poder dançar uma música da Xuxa lá e tal, e participar de uma competição. Quando ela me falou, eu falei, vó, tá doida? Eu vou fazer o quê? Eu não vou dançar. Mas como assim, você sabe dançar? Eu falei, não, vó, você tá... E eu comecei a uma série de desculpas. Eu inventei todas as desculpas possíveis para eu não ir. E dentre essas desculpas, eu virei para ela e falei assim, ela falou, mas por que, Ana? Eu já te inscrevi e tal. Eu falei assim, vó, é o seguinte, isso não é para mim. E ela olhou assim, não é pra dona Irene? Não é pra você? Como assim? Por que não é pra você? E ela era daquelas que perguntava. E eu falei, vó... Diz que a fruta não cai longe do pé, né? Eu falei, vó, não existe nem paquita preta. Não existe. Como que eu vou dançar dança da Xuxa no palco? Minha filha, Michele. Mas ela me olhou, me segurou no ombro e falou, Ana, todos os lugares são para você. Que bonito. Não existe nada e nem ninguém que vai definir o seu espaço. Quem define é você. E esse espaço é seu também. Que legal. Aí pronto, acabaram meus argumentos, eu fiquei paralisada, né, com aquilo, assim, assimilando, né, essa lição. E que força. Força, tendo aquela simplicidade dela, mas... E aí eu, não satisfeita, inventei mais uma desculpa. Oh, meu Deus. Falei, vó... Mas aí também, né, gente? Falei, vó, e tem mais uma coisa. Minha mãe não tá aqui, meus irmãos não estão aqui, que eu não tinha ninguém da minha família lá. Não vai ter ninguém pra torcer por mim? Ela falou, ninguém? Eu estarei lá. E a minha torcida já é suficiente. É tudo que você precisa. Michele do céu, acabou. Demais. Fui lá, me aprontei, dancei no palco. Não ganhei o concurso, mas eu ganhei uma lição que é pra minha vida inteira. Eu era menina, devia ter 8, 9 anos. E eu aprendi com isso que ninguém define o meu lugar. E que tudo é pra mim. A não ser que eu não queira. Mas não há ninguém que vai limitar. Então, isso foi um grande aprendizado. Eu acho, assim, que o concurso foi um gancho
para que eu pudesse me transformar na Ana que sou, para que eu pudesse, em 2018, grávida do meu segundo filho, tomar a decisão de me colocar no processo eleitoral. Pela primeira vez eu ia disputar um processo público, e que quando eu cheguei na Assembleia, assumindo o mandato, eu decidi que a minha luta intransigentemente ia ser a luta pelas mulheres, sabe? E quando eu saio do gabinete, você me acompanha lá nas redes sociais, você vê que eu tô sempre presente nas comunidades, nos interiores, em contato. Estava na Feira Hippie, fez um alvoroço na Feira Hippie. Quando eu chego numa comunidade, como eu cheguei no município do Vale do Jequitinhonha, e a gente sempre escuta no jornal, né, o Globo Repórter, aquelas matérias que sensibilizam a gente falando da falta de água, da escassez de água. E eu cheguei certa vez lá em Chapada do Norte, que é um município muito querido do Vale do Jequitinhonha, e me deparei com comunidades inteiras, comunidades inclusive quilombolas, que estavam há 15 dias sem água. 15 dias. Comunidades com muitos idosos, com muitas crianças. E quando eu vi aquilo a olho nu, e que a maioria das pessoas que estavam naquela comunidade sem água eram as mulheres, Michele, eu falei assim, obrigada, Senhor. E eu lembrei da minha avó. Olha. Porque esse espaço que eu ocupo é o espaço para dar essa visibilidade, para lutar para que essas mulheres possam ter seus direitos garantidos. A água, gente, é um direito universal, é um bem básico. E faltava para aquelas famílias. E eu consegui, através da política, através do nosso mandato, através de uma articulação política com prefeitos, com o governo, a gente conseguiu fazer a água chegar para essa comunidade. Olha, que bacana, Ana. Sabe? Isso, gente, isso não tem preço. E isso é uma escolha que eu fiz. Lutar por esses. E assim, como é genuíno e quanto a gente... Uma fala que você traz hoje, eu tenho 45 anos e eu sou do Nordeste. Então, essa questão da água, isso é muito forte e tem muitos anos. E a gente vê tanta coisa no nosso país, um país que é tanta fartura, tão rico, e que a gente tenha mais pessoas que levem a sério as políticas públicas e que mais pessoas tenham essa hombridade que você está trazendo de fato atuar para transformar, né? Porque a gente está falando em pleno 2025, num estado do Sudeste desenvolvido, e que a gente tem esse tipo de situação ainda acontecendo, né? Então, assim, de fato, a gente está já caminhando aí um pouquinho para o final, mas trazer essa consciência e que você consiga cada vez mais ir rompendo e trazendo essa transformação e continue nessa sua luta e defesa da causa da mulher, mas e que com a causa da mulher todo mundo é beneficiado. Claro. Eu sempre digo. Porque não é para a família, é para a sociedade, é para tudo. Eu sempre digo o seguinte, Michele, quando a gente chega na política, a gente melhora a vida das mulheres, a gente melhora individualmente a vida de cada uma de nós. Quando muitas de nós chegam, a gente melhora a vida da sociedade como um todo. Porque quando a gente melhora a vida da mulher, a gente ecoa isso para toda a família, para toda uma comunidade, né? Nos trabalhos que eu desenvolvo, eu criei algumas frentes de trabalho, além da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu também coordeno a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Frente Parlamentar pela Primeira Infância, a Frente Parlamentar do Meio Ambiente. E essas são todas pautas correlatas e correlatas com a vida de mulheres, né? Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, os impactos da violência doméstica contra as mulheres, é uma situação que acontece com a mulher, que impacta a família de uma forma global, e se essa mulher é mãe, impacta decisivamente os filhos pequenos. E aí, quando a gente pensa assim, tá, então como que nós vamos fazer para dar dignidade para essa mulher? Nós precisamos ajudá-la a resgatar a sua autonomia.
E aí, muitas vezes, ela não tem um documento, né? Então, a gente precisa oferecer isso para ela, a identidade. O suporte emocional, ela não tem o climatério. A autonomia financeira. Então, a gente também precisa dar a oportunidade dela ter um trabalho, para ela poder quebrar esse ciclo da violência e ter a sua dignidade posta. Essa mulher vai sair para o mundo do trabalho. Aí não tem vaga na creche. Então, como que ela vai deixar essa criança, né? Então, a estrutura, olha a cadeia, né? Como que a gente vai fazendo esses links todos na perspectiva da construção de uma sociedade melhor que parte pela garantia da melhoria da vida da mulher, né? Uma outra passagem... Deixa eu te ler, você fala, para não perder da violência, que eu ia falar. Teve um prêmio na França agora, e foi uma empresa, acho que é AXA, ela é uma seguradora, e olhe porque ela ganhou o prêmio. O seguro na pólice dá direito a quando é incêndio e quando é a parte de inundação, né? O fenômeno ali tanto da enchente quanto do incêndio. Dava direito a seguradora pagar o prêmio ali para as pessoas, para os beneficiários. E ela acrescentou outro ponto, que foi a violência doméstica. Você acredita? Então... Isso é muito importante. Ana, depois pesquisa e olha que bacana. Então, na apólice do seguro, para além de você ter o direito através do desastre, do fogo ou da enchente, você também, enquanto mulher, você tiver violência, você pode resgatar aquele seguro e aí você tem direito a um abrigo, você tem direito à remuneração, tanto para você quanto para os seus filhos. Porque quantas mulheres se calam porque elas não têm justamente o que você está falando, a estrutura e um suporte para que ela possa sair de uma forma digna daquela situação e ser amparada ali pela, né? Então, assim, foi bem interessante e além de ter ganhado com essa inclusão, né, na apólice da violência ali doméstica, aumentou em 15% o número de pessoas que passaram a adquirir o seguro como uma forma, né, de garantia. Olha para você ver. E olha como que o dado da violência se repercute aí, né? Porque as pessoas às vezes fizeram a contratação sem falar, sem revelar explicitamente naquele momento que ela está passando por aquela situação. Porque os dados da violência também são, né, são muito, muito graves. E olha, essas questões todas que eu te disse aqui, né, da questão da autonomia financeira da mulher, da questão do acesso ao documento, da questão da oportunidade das vagas da creche, tudo isso a gente tem conseguido, com o trabalho parlamentar, transformar em ação objetiva, prática na vida da mulher, para que ela resgate a sua autoestima, a sua autonomia e tenha a sua dignidade. A gente conseguiu aprovar uma lei aqui no estado que cria, de forma inovadora, o primeiro banco de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica, uma oportunidade de estimular essa autonomia financeira. A gente está tramitando um projeto agora, foi aprovado ontem em primeiro turno no plenário, que dá para essa mulher o direito e a garantia de que ela vai ter o documento dela facilitado, caso ela, né? Porque muitas vezes as mulheres em situação de violência, ela sai correndo, não tem documento, não pega nada. O agressor queima e tal. Então ela precisa desse documento para ter sua autonomia. E nós estamos trabalhando fortemente a implementação da política de creches, né? Da educação infantil, para dar também para essa mulher a garantia de que ela vai ter oportunidade do seu direito de trabalhar. Né? Ampliar de vagas, você fala? Ampliação das vagas. Das vagas para as creches. E a gente vai fazendo muita coisa, essa gente. A política institucional é algo muito importante. Michele falou que participe, acompanhe, né? Eu vou fazer um convite, cola com a gente nas redes sociais, Ana Paula Siqueira Oficial, se acompanhar o nosso dia a dia e participar, porque a maior parte dos meus projetos, eles são elaborados com a participação popular. São grupos que a gente participa, são pessoas que encaminham pra gente sugestões e a gente vai trabalhando aquilo, lapidando. Tem uma ação pioneira no Brasil, que nós conseguimos realizar numa parceria com o município de Betim. Só de eu pensar, eu já me emociono bastante. Que é o seguinte, nós abrimos o primeiro ambulatório
de restauração de auréolas mamárias para as mulheres que passaram pelo processo do câncer e da cirurgia. Olha. Isso veio de um debate profundo que eu acompanhei e que eu fomentei muitas vezes na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, nas campanhas do Outubro Rosa, e que a gente escutava os relatos das mulheres, como que era a vida delas, que passavam pela cirurgia, e a gente entendeu o seguinte: a mulher que identificou o câncer, que bom que ela identificou, que ela teve a oportunidade de um tratamento, ela tira a doença, né? Ela vai lá, faz a cirurgia e tira a doença. Que bom que estamos evoluindo e a cura, né, tá cada vez maior. Só, Michele, que a maioria dessas mulheres, elas tiram a doença e ficam com seu corpo mutilado. Fragilizada ali na... Não, e fica defeituoso. Não é defeito. E a gente começou a lidar com uma realidade onde a gente foi encontrando mulheres que passaram 15, 20 anos sem se olhar no espelho. Porque ela não se reconhece mais nem com o seu corpo feminino, cujas mamas é uma marca do corpo feminino. E aí, a gente conheceu uma enfermeira que desenvolveu uma tecnologia. Da sexualidade. A sexualidade, libido, o relacionamento familiar, o casal ali, né? Tudo isso vai embora com a doença. Amamentar, né? E aí, a gente estabeleceu uma parceria, o município de Betim comprou essa nossa ideia e a gente implantou um ambulatório que está funcionando, é modelo no Brasil. Olha. Que a gente está fazendo a reconstituição dessas mamas, sabe? Eu tive lá recentemente, escutei os depoimentos das mulheres, é algo assim muito emocionante, porque elas falam que agora elas se olham no espelho, elas resgataram sua autoestima, e como que é o elas voltaram a viver. Ana, fala aí mais quem quiser fazer, né? Como que é para chegar lá? Para chegar lá, uma dica aí. Nós vamos colocar aqui embaixo o endereço direitinho. É na IUNA, que é uma instituição social que abraçou esse projeto, que nos apresentou. É em Betim, né? Então tem todo um atendimento, tem um protocolo de atendimento. Claro. Essas mulheres, elas são acompanhadas em todo o processo e elas têm esse trabalho que é de reconstituição da auréola, e também tem uma prótese que é utilizada dependendo da situação, né? Do corpo da mulher, que é utilizada até que o processo todo possa ser concluído. Gente, conclusão dessa história. Quantas? Promoção da dignidade humana. É isso que nós estamos fazendo por essas mulheres. E sabe qual que é o meu desejo, Michele? Que muitos estados, que muitas cidades queiram copiar como esse exemplo, laboratório, né? Porque isso significa que nós vamos dar conta de atender cada vez mais mulheres na promoção da sua saúde integral. Porque não adianta só ela ter a saúde física. Não tá com a doença, mas assim, é cada vez mais, né? Cadê sua identidade? E é o espiritual, é o físico e é o emocional, né, Ana? Então, são esses 3 pontos que a gente precisa olhar, né? Na parte física, ok, a gente curou o câncer, mas a gente resolveu, mas a gente tem a parte emocional, que é justamente dessa identidade, desse reconhecimento, desse autoconhecimento, né? E a gente estar bem, para que a gente consiga fazer o outro bem, né? E aí, às vezes, quando a gente fala assim, política pública, aí ai, não gosto de política. Gente, isso é política feita com P maiúsculo. Promoção da dignidade das nossas mulheres, para resgatar sua autoestima, para cuidar da sua família, para elas irem trabalhar com qualidade de vida, né? Pra gente viver. Viver é muito mais que sobreviver. As mulheres estão sobrevivendo e nós queremos que elas vivam. Para que elas possam viver cada vez melhor, é preciso termos mais mulheres na política para pautar os assuntos que nos dão essa promoção. Não só na política, em todos os lugares. Queremos mais mulheres ocupando aí esses espaços de decisão, para que a gente tenha aí mais essa... E a parte humanizada, não esse lugar de humanizado, mas sim de aconchego, de escuta, de efetividade, de respeito, de sabedoria, né? De poder ter uma escuta ativa e transformar ali nossos ambientes, né, num lugar melhor, porque nós temos esse instinto, né, Ana? E com essa dignidade, com esse respeito, e que a gente fazer valer, né, e chegarmos juntos aí, independente de ideologia, mas de efetividade.
políticas públicas que transformam de fato e que façam com que as mulheres tenham o espaço e tenham respeito pelo que elas são, né? Então, assim, muito bacana, estamos chegando aí ao final e tem um quadro que a gente faz aqui, Ana, que é ser dona de si. O que é ser dona de si? É você se reconhecer como importante nos processos e se autodesafiar. Eu acho que numa sociedade onde a gente foi criada e educada para estar numa caixinha, para responder ali muitas vezes aos anseios de outros, né? Uma estrutura tão conservadora como a gente tem, a gente às vezes não se reconhece no processo. Então, ser dona de si é confiar em si, é fazer valer para si, porque o que vale para si ecoa para toda uma comunidade. Olha, e se fosse para escrever uma carta para Ana Paula de 10 anos, o que você diria? De 10 anos atrás? O que eu diria para Ana Paula de 10 anos atrás? Que bom que você realizou um dos grandes sonhos da sua vida, que foi a maternidade. Eu sonhei, eu desejei muito, e há exatamente 10 anos atrás, eu estava tendo meu primeiro filho. E que bom, porque a maternidade, ao mesmo tempo em que ela é um grande desafio, na perspectiva da minha atuação de vida, ela também é um grande impulsionador, porque a partir da lente da maternidade, eu consigo também compreender um pouco mais dos processos que a maioria da sociedade passa, e eu luto intransigentemente para que os meus filhos, assim como todas as nossas crianças e adolescentes, possam ter um futuro melhor. Então, assim, que bom que você perseguiu e que você alcançou a sua maternidade, que hoje, embora os desafios de uma sociedade que não acolhe, é um impulsionador para a gente poder trabalhar mais por toda a população. Ai, que bacana. Gente, assim, é uma admiração que eu tenho. E eu hoje, podendo ouvir a Ana e conhecer mais de todo o trabalho, dos projetos, de tudo isso que ela atua, fico mais ainda feliz, né, a oportunidade de estar com você aqui. Muito obrigada. E dizer assim, como é bom ser uma mulher inteira. Eu olho para você e vejo, sabe aquela pessoa que é completa? É uma mulher que fala de todos os lugares com propriedade, seja da maternidade, da luta, da sua história, da sua família, da sua avó e da sua atuação política, de fato, como ela tem que ser, né? Então, para mim é um exemplo para que eu possa até me aproximar mais, né? E como a gente convidou que nós possamos ser mais atuantes para que a gente consiga, Ana, de fato, transformar mais, porque é através da legislação. A lei vai nos ajudar, né? Então, querendo ou não, é um passo importante a legislação para que a gente dê esse direito, né? E que a gente dê voz e consiga ampliar esse espaço e essa atuação das mulheres aí no mercado, na política e nas suas famílias também, né? E a fiscalização, né? Porque quando o papel também, né, da deputada é legislar, mas é também fiscalizar, garantir que essas políticas estejam de fato acontecendo. Né? Mas eu fico muito feliz, obrigada mais uma vez pelo convite, estar aqui com você nessa sua programação, que tem sido assim muito interessante. Convido novamente todos aqui para poder acompanhar com a gente o trabalho político, né? Segue a gente nas redes sociais, está aqui embaixo o nosso endereço. Leiam essa obra, né? Vocês vão encontrar um pouquinho mais da minha história aqui, mas vão encontrar também um pouquinho mais da história da Michelle. 24 mulheres, mais, né? 24 mulheres que compartilham com a gente aqui o tanto que a gente
já avançou, tanta coisa boa que a gente dá conta de fazer e que muitas vezes fica invisibilizado, né? Isso. Sem essa oportunidade. Então, Dona de Si é uma oportunidade para a gente poder ampliar e todos e todas aqui estão convidados a somar com a gente nessa caminhada, que é uma caminhada de construção de um futuro melhor, cuja política é um instrumento importante. A gente precisa se despir um pouco desses preconceitos que a gente tem, a gente fazer política de verdade. Eu estou à disposição de cada um e cada um de vocês. É isso, chegamos ao final. Não deixa de seguir lá o 8M Talker no YouTube e compartilha esse episódio. Ele vai ao ar no dia 12 de agosto e tenho certeza que é mais um episódio aí da trilha Dona de Si que vocês vão estar com a gente e vai estar maratonando aí.